Vamos falar hoje das consequências nefastas das privatizações em Portugal. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura na Rádio Transforma. As privatizações de um grande número de empresas em Portugal, em vez de se manifestarem num sucesso como os seus promotores alegavam, transformaram-se num insucesso e em mais encargos para o Estado português. O primeiro caso e mais flagrante é o caso da TAP. Foi adquirida por um empresário brasileiro, David Neeleman, e esse empresário, que acabou por não gastar um cêntimo de dinheiro seu na aquisição da TAP, conseguiu fazer excelentes negócios. Vendeu aquilo que a TAP tinha de melhor no Brasil, encaixou o dinheiro, vendeu uma série de aviões que tinha excesso da sua companhia Azul à TAP e com isso pagou dívidas da Azul, que estava em situação económica difícil. E, ao final deste tempo todo, a TAP teve de ser novamente nacionalizada e o Estado teve a arcar com o prejuízo para que a companhia não acabasse. Claro que há sempre os defensores das privatizações, são os mesmos que dizem que o Estado não deveria ter investido na TAP um cêntimo, que devia pura e simplesmente ter deixado ir a TAP à falência, que não haveria problemas. Mas haveria. É que eles falam dos 3 mil milhões que são metidos na TAP. Esquecem que, por exemplo, as outras companhias estrangeiras, nomeadamente alemãs, holandesas, etc., essas empresas também foram subvencionadas pelos respectivos Estados. Particularmente, a KPLM acabou por ter de se fundir com a Air France, fizeram uma nova empresa, os Estados franceses e o Estado holandês meteram ali muito dinheiro e outras empresas também acabaram por ter o mesmo destino. Só sobreviveram com o auxílio do Estado. No que toca à TAP, o problema da TAP era muito complexo, porque para além da importância da TAP no que toca às ligações com as comunidades de portugueses espalhados pelo mundo e com os países lusófonos, a TAP tinha um conjunto enorme de fornecedores e milhares de funcionários que, falindo a empresa, alguns fornecedores iriam também falir, porque a TAP é quase o seu cliente exclusivo, e falindo a TAP, os seus funcionários iriam receber subsídios de desemprego. Associamos os subsídios de desemprego que os funcionários sem trabalho da TAP teriam de receber e que teriam de ser pagos pelo Estado. Os subsídios de desemprego que os fornecedores da TAP que falissem ou que diminuíssem os postos de trabalho teriam de ser pagos também pelo Estado. E, contabilizando tudo, certamente que isso não andaria muito longe dos 3 mil milhões de euros que o Estado vai meter na TAP. Com a diferença de que deixaríamos de ter um Uber em Lisboa e grande parte dos passageiros da TAP teria que fazer escala em Madrid e depois vir para Portugal, com todas as consequências que daí acarretariam, nomeadamente para o turismo português e para o encarecimento de viagens que viessem a fazer-se para Portugal. Por isso, a privatização da TAP não foi um bom negócio e a nacionalização permitirá salvar a TAP e salvar inclusivamente do Estado português e a economia portuguesa de um conjunto de, por um lado, perda de receitas, por outro lado,
encargos com subsídios de desemprego e inclusive perda de receitas, nomeadamente em impostos de empresas fornecedoras da TAP. E isso mostrou que, afinal de contas, aqueles que defendiam a privatização da TAP não tinham razão. Mas não é o caso da TAP só, é o caso da Ground Force. A Ground Force, que pertencia à TAP, foi privatizada a um indivíduo, um tal Casimiro, que também não gastou um cêntimo na privatização, deu as ações como garantia aos bancos que lhe emprestaram dinheiro para comprar a Ground Force e agora, ao fim deste tempo todo, vai pedir ao Estado dinheiro para salvar a Ground Force e para pagar salários aos seus trabalhadores. É esta a gestão que os privados levaram a cabo. É claro que quer o dinheiro do Estado, mas simultaneamente esse tal Casimiro quer manter-se à frente da Ground Force e recolher todos os benefícios de ser o presidente do Conselho de Administração da Ground Force. É assim, funciona assim o modo como as privatizações são levadas a cabo, porque os privados compram e depois querem continuar a receber do Estado os benefícios que as empresas tinham quando eram públicas. Outro caso é o caso da EDP. O caso da EDP é um caso mais flagrante, porque dizia-se que o Estado não tem vocação para ser gestor, mas, afinal de contas, parece que não é o Estado propriamente que não tem vocação para ser gestor. Quando muito seria o Estado português, porque a EDP foi privatizada melhor. Foi vendida ao Estado chinês. E parece que o Estado chinês é bom gestor. O português não é, mas o chinês é. O que sucedeu agora com a EDP foi que, com esta história da privatização, aqueles que estiveram na base da privatização, que acabaram com a Golden Share, isto é, com uma participação altamente qualificada, que lhes dava voto qualificado nas Assembleias Gerais da TAP, aqueles que prescindiram da Golden Share, fizeram pressão para que se prescindisse dela, pois esses senhores foram todos para o Conselho de Administração da EDP ou são assessores, de qualquer modo, da EDP. É assim, as privatizações acabam por ser bons negócios para aqueles que intervêm nas privatizações e negociam essas privatizações porque acabam por ser beneficiários das mesmas. Agora, que a EDP foi privatizada, nós vemos que, apesar do aumento enorme das fontes de produção de energia elétrica, do fim cada vez maior das fontes de produção de energia elétrica de combustíveis fósseis, com barragens, com eólicas, com as fotovoltaicas, afinal de contas, os custos de produção de eletricidade baixaram, mas não baixaram os custos da eletricidade para o consumidor. Pelo contrário, a EDP continua a fazer bons negócios com os seus antigos administradores, que saem da EDP, mas recebem milhões da EDP, isto é, recebem milhões dos consumidores que pagam essas faturas todas de rescisões de contratos milionárias para antigos administradores da EDP, como é o caso do Sr. Mexia. A isso acresce ainda o facto de a EDP fazer engenharia jurídica ou financeira, jurídica ou fiscal, para se eximir ao pagamento de impostos no caso da transferência da venda de barragens. Foi um autêntico escândalo a isenção do imposto de selo que retirou ao Estado mais de 100 milhões de euros, eventualmente 135 milhões de euros de imposto de selo, em consequência da venda das barragens feita pela EDP, isso tudo através de um expediente jurídico-fiscal que fez com que a EDP conseguisse, através de expedientes, não pagar impostos. Trata-se de uma verdadeira fraude à lei e António Costa, no Parlamento, disse que não tinha nada a ver com aquilo. Não é verdade. Não é ele diretamente que tem de falar com o Diretor-Geral dos Impostos.
Mas ele tem um secretário de Estado dos Impostos. E esse secretário de Estado tem por funções tratar diretamente estes problemas, sobretudo estes grandes problemas fiscais, com o Diretor-Geral dos Impostos. E por isso, não se compreende que António Costa diga que o seu governo é completamente alheio a este tipo de negociatas por parte da EDP, de fraude à lei por parte da EDP. O seu secretário de Estado devia intervir e devia ser investigado. Como e em que circunstâncias é que a EDP foi isenta do pagamento de imposto de selo que outra empresa qualquer que tivesse vendido imóveis teria de pagar. Finalmente, o caso mais típico da interligação entre os interesses privados e os dinheiros públicos é o caso, ultimamente, da ANA. A ANA foi privatizada de uma maneira absolutamente escandalosa, ao desbarato, e está agora, impôs regras nos aeroportos que são verdadeiramente escandalosas. Os aeroportos de Lisboa e do Porto estão completamente atafolhados com lojas da ANA, em que a ANA recebe milhões, estão inclusivamente limitadas as permanências nos aeroportos de cargas e descargas de passageiros. Quem estiver mais do que uns minutinhos tem de pagar e pagar bem. Quem estaciona nos parques de estacionamento dos aeroportos paga escandalosamente. É uma autêntica extorsão que se pratica sobre quem estaciona nos aeroportos portugueses, que é levado a cabo pela ANA. Por sua vez, os encargos com a ANA, nomeadamente com melhoramentos nos aeroportos, não são exigidos. A ANA faz o que quer e lhe apetece e mete milhões ao bolso. E veja-se lá, precisamente, aqueles que intervieram na privatização da ANA, nomeadamente uma sociedade de advogados em Lisboa, um advogado célebre que foi ministro da privatização da ANA e que passou a ser advogado da ANA, em consequência desta pandemia ter diminuído a utilização dos aeroportos e, portanto, as receitas da ANA, está agora a pedir ao Estado um subsídio pela paralisação que prejudicou a ANA. Isto é, para receber milhões e milhões, a ANA esteve lá e não deu dinheiro nenhum ao Estado. Agora, para os momentos de crise, a ANA está aí a pedir o auxílio do Estado. É assim que funcionam as privatizações. Tudo aquilo que é bom é para os privados. As crises que os privados sofrem e os prejuízos que os privados sofrem, pois, nesses momentos, o Estado serve para eles irem buscar dinheiro para compensarem esses prejuízos quando já embolsaram milhões e, tendo embolsado milhões, nada justificaria que eles não pagassem também os prejuízos. Mas não. É o Estado, isto é, somos todos nós a pagar os prejuízos. São estas as consequências verdadeiras das privatizações em Portugal e privatizações na generalidade do mundo, nomeadamente das privatizações que certamente ocorreram e estão a ocorrer no Brasil. E com isto termino, despedindo-me até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que subscrevam o canal, que partilhem, que coloquem gostos.